Tarde. Então vamos começar essa aula aqui, né? A nossa continuação, porque meio que a gente ficou sem rede de internet, né? Alguns, eu também fiquei, né? Claro que não foram todos, mas essa aula seria na quinta, né? Dia 14, e eu estou gravando ela, ou quinta, dia 15, na verdade, eu estou gravando essa aula no dia 16, tá? Então ela vai ficar gravada aqui para vocês nos dias da aula do dia 15, desculpa, na aula do dia 15, tá? Então, vamos lá. A gente parou a nossa última aula, né, em funções elementares. A gente já já viu, né? Já passou pelos conteúdos, né, pelas funções afim, quadrática, modular, né? Função afim. Claro, teve a função linear, né? A função identidade, constante, né? A gente viu aquela parte todinha, função quadrática e função modular. Agora a gente vai ver um pouco sobre funções, outras funções, né? Serão as funções elementares, né? Nesse caso, a primeira aqui é a função cúbica, tá? Então, a função cúbica ela é dada dessa forma, né? Expoente 3, tá? E ela sempre é dada, o gráfico dela, nesse formato, né? E claro que ela vai ser alterada conforme os coeficientes que vão aparecendo nessa função. Então, a função, ela é uma função de R em R, né? Dos reais, que associa cada x do domínio a x ao cubo no contradomínio, tá? Então, a gente tem a nossa função cúbica, beleza? Então, a construção do gráfico é feita da mesma forma dos outros, né? Eu vou atribuindo valores a x e a y eu vou encontrando através da função x ao cubo, né? Então, aqui eu tenho e formo o par ordenado. Então, meu par ordenado aqui é menos 2 e menos 8, que é o ponto A, certo? Aqui eu tenho menos 2 terços, 3 meios, né? E vai me dar uma imagem menos 27 oitavos. Então, esse ponto aqui é o ponto B, né? Então, aqui vai se criando aqui os pontos, né, no gráfico. Eu vou interligando eles e vou construindo o meu gráfico da função cúbica, beleza? Creio que a maioria saiba fazer isso, né? Construção de gráfico. É bem simples, né? Então, vamos lá. Então, algumas coisas que a gente tem que observar da função cúbica, né? Que é uma função crescente em R, isto é, se para todo x1 do intervalo ou do domínio, né? E para todo x2 do domínio, né? Dado dois valores, né? x1 e x2, né? Do domínio, onde x1 é menor que x2, então a gente tem que continua a imagem, né, de x1, x1 ao cubo é menor que a x2 ao cubo, ou seja, continua sendo menores as suas imagens, né? Então a gente tem que é crescente. E a nossa imagem é real, né? Pois para qualquer y do contradomínio, existe um x do domínio tal que passa por essa função. E a gente vai ver que ela possui uma inversa, né? A gente vai ver mais na frente o que significa isso, beleza? Então vamos lá. Aqui tem algumas variações, né, da função cúbica. Deixa eu abrir o GeoGebra, né, para a gente ter uma noção de como fica essa construção, né? Vou ver aqui, aumentei, beleza. Eu vou usar online porque fica mais fácil e dá para utilizar o Zoom, né? Se eu utilizar o aplicativo não fica legal. Aí eu percebi isso na última aula da turma 2, tá? Então, vamos lá. Então aqui, ó, tem algumas funções.
Se eu acrescentar um coeficiente linear, o que que acontece, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui a função cúbica, x ao cubo, certo? E tá aí o gráfico da minha função, certo? Posso aumentar, aproximar, né, ou não. E beleza, vou diminuir o zoom. Então, se eu tenho aqui um coeficiente, adiciono um coeficiente linear, o que que acontece? Ele altera, né? Ou seja, a gente sabe que esse coeficiente que aparece aqui em qualquer tipo de função, ou seja, uma constante sem o valor x, o gráfico da função tem sempre que passar por cima desse ponto aqui, né? Ou seja, vai ser o ponto em cima do eixo das ordenadas, é o 0, 1, certo? É o 0, 1, beleza? Então, aonde a gente tem, qual é a imagem onde a gente tem como elemento do domínio o x igual a 0? Então, vai ficar f de 0 é igual a 1, né? Só pode ser, porque 0 ao cubo igual a 1, só sobra 1, certo? Então, a gente tem que a nossa imagem aí passa por... a reta, né? Desculpa, a curva aqui, né? Essa curva aqui da função passa por cima da reta das ordenadas no ponto de ordenada y igual a 1, certo? Então a gente tem essa coordenada aqui, beleza? Então é isso que acontece com todas as funções que têm coeficiente linear, né? Então a gente observa que o gráfico vai andar em cima do eixo y, ou vai tocar nesse ponto, né? No ponto 0 e 1, certo? Aqui, se a gente for adicionar, por exemplo, deixa eu colocar aqui 2x ao cubo. O que que acontece? O que que esse 2 faz, né? Eu vou criar um controle deslizante, tá? E vou colocar no lugar desse 2, eu vou colocar o A, né? Que é o controle deslizante. Aí eu vou alterando os valores e vocês vão observar o que acontece quando eu vou alterando esse valor. Vamos lá. Então, entre aqui e vou tirar esse ponto daqui, né? Para ficar melhor da gente enxergar e o controle deslizante também, né? Então, vamos lá. Olha o que é que acontece. Eu estou alterando os valores. Então, ele vai alterando aqui, né? A distância dele entre a reta, né? Ou seja, vai alterando os valores aqui angulares, né? O ângulo, mais ou menos, né? Se, claro, tivesse uma reta ali. Vai alterando os ângulos. Por isso que é coeficiente angular. Porém, quando a gente faz isso com a função cúbica, então ele vai tendo uma abertura, né? Um distanciamento aqui da curva, né? Do gráfico com o eixo Y. Então, quanto maior for, né, menor é a distância entre a curva da reta, né? Ou entre a curva da função e a reta y. Beleza? Então, quando a gente vai diminuindo, ela vai aumentando. Quando a gente se aproxima de zero, né, mas não zero, olha como é que fica. Né? 0,1 x ao cubo. Né? Então, fica bem distante aí da curva, né? Parece que vai, se a gente alterar, né, essa parte que vai para negativo e colocar para cima, meio que parece uma, uma parábola, né? Vai parecer uma parábola. Mas não é isso, não é essa a questão. A questão é que a mesma coisa que acontece aqui com a função cúbica acontece com a função quadrática, né? Vai abrindo a concavidade e fechando a concavidade, certo? Coeficiente angular. E quando for negativo, o que que acontece? Olha só, a função fica decrescente, né? Coeficiente angular aqui, ó. É decrescente. Mas acontece a mesma coisa. Quanto eu me aproximo de zero, né?
a distância dos pontos aqui da imagem, né, conforme eu vou colocando valores para x, né, eu vou aumentar os valores de y, né, vai sempre aumentar. Nesse caso aqui, vai diminuindo, né, os valores. Beleza? No caso aqui, se a gente tiver menos 3 x ao cubo, o que é que acontece? A gente vai ter aqui um ponto menos 1 e 3, certo? Menos 1 e 3. Dá para ver aqui pela malha, certo? Então, o que é que acontece aqui? A gente tem que os pontos, os valores da imagem vão diminuindo, né? Então, eu vou colocar lá em menos 0,1. Olha o que é que acontece. Olha aqui, ó. O valor da abscissa x igual a menos 1, né? Diminuiu o valor da ordenada aqui, ó. Então, a nossa ordenada agora vai ser 0,1. Justamente o que aparece aqui, né? Coincidentemente. Porque aqui é menos 1, né, em x. Beleza? Então, a gente vai aumentando aqui. Eu vou colocar menos 2. Menos 2 agora. Menos 2 para a abscissa. Ou para o coeficiente, né? Menos 2. Então, a gente tem menos 1 e 2. Né? Coincidentemente, realmente por conta do coeficiente aqui, tá? Menos 2, então, se eu tenho menos daqui e vou multiplicar com esse menos daqui, vai ficar positivo, né? Porque aqui x ao cubo, menos 1 ao cubo, vai ficar menos 1 o resultado, né? Menos 1 vezes menos 1, mais, e mais 1 vezes menos 1, menos 1. Vezes menos 2, 2. Né? Então, a gente vai alterando aqui os valores das ordenadas, né? Mesmo passando aqui por esse ponto, né? Mesmo estudando em cima de um ponto só. Beleza. Vamos voltar lá. Então, aqui tem vários tipos de funções, né, cúbicas. Se a gente for alterar aqui o argumento, né, a gente chama isso aqui de argumento, o que está dentro do parênteses aqui. Então, o argumento dessa função cúbica, certo? Vou alterar lá. Vamos lá, o que que acontece? Então, aqui, deixa eu apagar aqui essa parte. A gente... Olha só. Então, eu vou colocar entre parênteses, né? X menos 1 e lá fora ao cubo. Beleza? Então, olha só o que aconteceu. Ele deslocou, né, a minha raiz. Porque basicamente é isso, ó. Se eu tirar esse menos 1 daqui, vai ficar x ao cubo. Então, esse menos 1 ele está deslocando a minha raiz. Beleza? Então, eu vou colocar aqui um controle deslizante novamente. Beleza? E vou dizer que esse 1 aqui, né, que esse 1 sozinho vai ser o meu A. E vou alterando ele, né? Então, olha só o que acontece. Quando ele é igual a 1, a minha raiz é 1, certo? Vou até colocar aqui pontos especiais. Olha o que é que aparece. Pontos especiais. Eu encontrei aqui, minha raiz é esse ponto A, né? É 1. Né? E o gráfico corta, né, o eixo das ordenadas no ponto 0 e menos 1. Certo? Justamente o menos 1 que está aqui. Beleza. E vou alterando os valores de A aqui. O que é que acontece? Olha lá. Vou alterando o quê? A minha raiz. Né? O ponto A, ó, vai deslizando em cima do eixo Y. E, consequentemente, eu vou alterando, claro, o ponto em que corta o eixo das abscissas. Então, aqui, ó, quando for 0, né,
eu tenho aqui justamente a função cúbica, tá? Justamente a função cúbica. Eu vou até mudar a cor aqui. Então, eu tenho justamente a função cúbica, ou seja, a raiz, que é zero, né, coincide com a interseção com o eixo y. Né? A raiz é a interseção, ou seja, o ponto A e o ponto C coincidem, quando eu tenho o A igual a zero. E quando eu vou alterando aqui para valores negativos, eu vou tendo, eu vou tendo que o ponto em que o ponto de interseção da curva, né, com o eixo y, né, vai se tornar positivo. Ou seja, eu vou pegar a parte positiva aqui do gráfico, né? A parte negativa abaixo do eixo y e a parte positiva aqui. Tá? Vai ser ao contrário, né? E dá para ver isso pelo gráfico, né? Beleza? Então vamos lá. Então dá para a gente. Opa, veio fechando aqui. Vou minimizar tudo aqui. E voltar lá para. Olha só. Então tem vários tipos, né? Vocês podem testar esse tipo aqui, né? E a gente tem um argumento ao cubo e mais um coeficiente linear aqui fora, né? Ou módulo. Como é que fica o módulo? Vamos testar como é que fica o módulo de uma função cúbica. Opa, o módulo de uma função cúbica. Então vamos lá. Vou pegar aqui e vou apagar logo tudo, né? Fazer tudo novamente. Então, módulo, como é que faço? Módulo de x. Só que não é x, é x ao cubo. Olha o que se transformou. Justamente o que eu falei para vocês. Parece que é uma parábola, né? Parece uma parábola. Por quê? Eu vou pegar apenas a parte onde eu tenho a minha imagem positiva, né? E o módulo é sempre um valor absoluto, ou seja, valores positivos. Então, o meu y vai ser sempre positivo, minhas imagens. Então, por isso que eu não tenho aqui a parte negativa aqui, ó, para baixo. Então, essa parte, ela reflete, né, pela simetria, então ela vai para a parte positiva, beleza? Vou colocar aqui x ao cubo. Então, essa parte aqui de baixo, né, ela reflete e vai para a parte de cima, ou seja, apenas valores positivos. Então, eu vou ter, basicamente, aqui uma parábola, né? Então, vamos ver se esse ponto aqui coincidir com esse ponto aqui. 3, opa, ver se eu acerto aqui, né? Ó, aqui já dá para ver, né? Vou apagar esse ponto, vou colocar outro aqui. Já dá para ver a simetria, né? O ponto 1, 1 e menos 1 e 1, né? Então, para dois valores do domínio, eu tenho a mesma imagem, né? E assim por diante. Se eu calcular aqui f de 2, né? F de 2, vou ter 8. E se eu calcular f de menos 2, eu vou ter 8 também, ou seja, uma parábola, né? Parábola, beleza? Então vamos lá. Voltar aqui. Sempre esqueço que está no navegador. Vamos lá para a função recíproca. Essa função é importante, tá? Quando vocês forem trabalhar com limites, né? Então, o limite é uma função, né, onde associa o r menos o zero, né? Ou seja, esse r asterisco significa todos os reais menos o elemento zero, né? O elemento zero do domínio. Beleza? Então, esse r asterisco é o nosso r menos zero.
Beleza. Então ele recebe o nome de função recíproca, beleza? Quando para cada elemento x do domínio, associa um elemento 1 sobre y, 1 sobre x do contradomínio, né? Beleza? Então, a mesma tabelinha, né, para construir o gráfico da função recíproca, onde eu tenho f de x igual a 1 sobre x. É claro que esse x aqui tem que ser diferente de zero, né, para que exista a função. Tem que ser diferente. Se tem que ser diferente, então está dentro do conjunto R menos zero. Beleza? É a mesma coisa de dizer que x é diferente de zero. Vamos lá. Então, o gráfico é dessa forma, né? Tem esse formato aqui. Ou seja, ele não toca os eixos coordenados, né? Eles não tocam o eixo das ordenadas e nem o eixo das abscissas, tá? Então, essa é a função recíproca. E o que ela tem de interessante? Que ela não é definida em x0, né? A gente sabe disso, ou seja, não vai tocar o eixo das abscissas e nem o eixo das ordenadas para valores iguais a zero. Né? A nossa imagem, a gente já viu lá que é o R menos zero, né? Onde y, né, dado um real y diferente de zero, sempre existe um x que também é real. Né? Beleza? Então, nossa imagem também exclui o zero. Beleza? Porque justamente aqui não tem como ser zero, né? Porque substituindo aqui qualquer valor para x, ele pode se aproximar de zero, mas não vai ser zero, né? Pode ser 0,000001, mas não vai ser zero, beleza? Por isso que o y aqui também é diferente de zero. E tem por gráfico a hipérbole equilátera, né? Que é essa hipérbole aqui, ó. Esse formato do gráfico, beleza? E se viermos aqui no GeoGebra, vou colocar aqui, vou usar essa aqui, 1 sobre x. Dou um Enter, olha aí, ó. Então aqui aparece o nosso gráfico da função. Certo? Eu excluí com esse ponto aqui, que eu não sei por que ele apareceu. Então, esse é o nosso gráfico, né? Jogando no GeoGebra, ele faz automaticamente para a gente. Então dá para ver que aqui, ó, se você continuar infinitamente, você vai ver que não toca, né, o eixo das abscissas. Tanto nas abscissas como nas ordenadas. E dá para ver isso se você fizer f de 0, comando desconhecido, ou g de 0, né? Porque a nossa função é g de 0. Aí vocês vão entender por que, aparece infinito aqui. Né? Vocês vão entender por quê. E quando eu faço 1 sobre x igual a 0, né? Igual a 0, ou seja, minha imagem é 0. Aí eu peço para a solução dessa equação. Equação 1. Ou seja, não tem, né? É vazio, não existe. Ou seja, aqui eu estou calculando o zero da minha função, o zero da minha função. Então não existe, né? Não existe raiz. Se não existe raiz, o gráfico não toca o eixo das abscissas. Né? E aqui vocês vão ver que vai para infinito, porque a minha imagem também não toca, né? Mas a minha imagem está indo para, vocês vão entender isso lá em cálculo 1, está indo para infinito. Ou seja, aí lá vocês vão ter outro conceito, que é limite. Então, meu limite está indo para infinito, beleza? Apesar que aquele dá umas falhas aqui, mas ele continua, tá? Porque eu estou usando o online, né? Estou usando aqui no navegador. Então, aqui tem outras variações, né? Quando acontece de ser negativo, né? O que acontece com o meu gráfico? Se aqui é menos 1 sobre x, dou um Enter. Ou seja, ao invés de eu ter meu gráfico
desenhado no primeiro e terceiro quadrante, eu vou ter ele no segundo e no quarto quadrante, beleza? Porém, vai ter o mesmo formato. E se vocês perceberem, ele passa pelo ponto 1, menos 1 e 1, e 1 e menos 1, aqui, né? Nesse caso. Quando era positivo, né? Vou tirar aqui o menos, ele também passa aqui, ó, por 1 e 1 e menos 1 e 1, ou seja, nesses dois pontos aqui eu vou ter imagens, elemento do domínio igual ao elemento da imagem, né? O menos 1 e 1 aqui, certo? Se eu fizer aqui f de menos 2, né? F, na verdade é g, né? G de menos 2. A minha imagem vai ser menos 1 meio, né? E se eu fizer a G de 2, G de 2, minha imagem é 1 meio, ou seja, vai ser positivo aqui, né? Então aqui vai ser 2 e 1 meio, e aqui vai ser menos 2 e menos 1 meio. Vou ter uma simetria aí, né, entre os pontos. Então aqui, ó, se eu colocar em cima do 2, vai ser 2 e 0,5, que é 1 meio, certo? Vou colocar aqui o aproximado, 0,5. E aqui também, 2 e menos 2 e menos 0,5. Então, vou ter imagens, elementos do domínio negativos, imagens negativas, certo? E isso quando a minha função for positiva aqui, né? Quando for positivo, certo? Coeficiente angular é positivo. E quando eu tenho valores negativos, uma função negativa, eu vou ter dessa forma, certo? Vou alterar aqui para o quadrante 2 e 4. Ou seja, eu alterno, né? Vai ficar alternado aqui, ó. Agora o ponto ficou 2 e menos 0,5 e menos 2 e 0,5, tá? Ou seja, para valores do domínio positivos, eu vou ter imagens negativas. E para valores do domínio, né, negativos, eu vou ter imagens positivas, certo? Vamos lá. Opa, sempre esqueço que está aqui tudo. Aqui tem outras variações, né? Não altera muito o seu formato. Aqui já altera um pouquinho, né? Então, o que que acontece com esse mais um aqui, né? De coeficiente aqui embaixo? Ele vai alterar o eixo, né? Ele vai mudar aqui as chamadas assíntotas, tá? Então, isso aqui, essa reta imaginária aqui é chamada assíntota. Então, ela vai mudar de lugar. Então, ela não vai tocar essa reta imaginária, mas vai tocar o eixo Y aqui, ó. E vai continuar sem tocar o eixo das coordenadas. Mas que ponto é esse, professor? É o ponto menos 1. Então, a minha assíntota se tornou o ponto menos 1. Ou seja, não vai tocar. Por que que não toca, professor? Porque eu tenho aqui uma restrição. Quando a gente fala de domínio, a gente tem uma restrição. Que restrição é essa para essa função onde eu tenho um quociente, né? Um quociente. Então, isso aqui tem que ser maior do que zero. Não pode ser igual, né? Tem que ser maior, certo? Maior do que zero. Então, isso... desculpa, maior não. Desculpa. Isso aqui tem que ser apenas diferente, tá? Então, sendo eles diferentes, né? X mais 1 diferente de zero, então eu tenho que x tem que ser diferente, para não dar zero aqui, né? De menos 1. Porque se for menos 1, é menos 1 mais 1, dá igual a zero, beleza? Então tem que ser diferente de menos 1. Justamente a nossa assíntota, beleza? Então na reta x igual a menos 1,
certo? Essa reta aqui, imaginária, é essa reta aqui, tá? X igual a menos 1. Então, essa reta é a nossa assíntota. Ou seja, eu vou mudar ali o eixo, né? O eixo e vou deslocar a assíntota, beleza? Então, isso aqui me dá outros resultados, né? O módulo também, né? Vocês vão ver aí conforme vocês forem fazendo alguns exercícios. Vamos lá. A função máximo inteiro, seria interessante vocês saberem, né? Basicamente, ela é uma função, né, de R em R, que recebe o nome de função de máximo inteiro, né? Quando, para cada elemento do domínio, né, o elemento, esse elemento aqui entre colchetes, né? Dado assim, dessa forma, ele é maior inteiro que não supera x, né? Então, por exemplo, se a gente for pegar valores numéricos, qual é o maior inteiro de 3,9? Ou seja, 39 sobre 10. É o 3, né? É o 3. É o maior inteiro. Aqui de 0,7 menos 0,7. A gente sabe que é um número racional. Colocando aqui em forma de fração, né? A gente tem menos 7 sobre 10. Menos 7 décimos. Então, qual é o maior inteiro, né? Aqui. É 0? Não. O mais próximo aqui é menos 1. E do 4, claro, que vai ser o próprio 4, né? O maior inteiro é ele mesmo, certo? E aqui tem como a gente construir o gráfico, né? Utilizando a função maior inteiro. Como é que a gente faz isso, professor? Então, vamos lá. O maior inteiro aqui, menos 3 e 2, né? Então, menos 3 e menos 2. Então, o maior inteiro aqui, nesse caso, menos 3, certo? Para x igual a menos 3, certo? Então, a gente vai ter que sempre vai ser esse x maior ou igual a 3, menos 3, e menor que 2. Então, ou seja, eu vou ter sempre intervalos dessa forma, né? A minha imagem vai ser sempre aberto em menos 2, né? Em valores maiores, e fechados em valores menores. Vai ser como se escrevesse intervalos, só que vão ser mini funções constantes, né? Entre intervalos. Que aqui é a constante menos 3, só que ela vai ficar entre menos 2 e 3, certo? Aqui da mesma forma. Então vão ser todos basicamente intervalinhos, né? De funções constantes, beleza? E a minha imagem, como é um máximo inteiro, eu tenho como imagem o conjunto dos números inteiros, né? Claro, é evidente, beleza? Por quê? Eu vou ter sempre valores inteiros, né? De imagens. Eu vou ter sempre valores inteiros. Lembrando que esses valores inteiros são a minha imagem. Por isso que aqui sempre vai ser uma constante, né, entre intervalos, né, uma função, um gráfico constante entre os dois intervalos, né? Eu faço um estudo entre dois valores. Como vocês puderam observar aqui, valores que se encontram entre menos 2 e menos 3, né? O maior inteiro é menos 3, claro. O maior inteiro é menos 2. Só que aqui, intervalo fechado, né? O intervalo fechado é menos 3, tá? Menos 3. E assim sucessivamente, né? Então, é como se eu tivesse aqui uma reta imaginária aqui, ó, passando por esses intervalos abertos, né? E outra reta imaginária aqui, passando por esses intervalos fechados. Ou seja, eu vou ter sempre, digamos, retas imaginárias paralelas, né?
interligando os valores, esses valores aqui, maiores e os valores menores do que eles, né? Inteiros, logo consecutivamente, né? Digamos assim. Beleza? Claro que você pode olhar dessa forma, né? Não quer dizer que você vai construir dessa forma o gráfico. Tá? Vamos lá. Então aqui tem alguns gráficos, né? Como construir. Isso aqui eu vou passar um pouquinho porque eu não vou cobrar de vocês, né? Só para vocês terem essa noção. Vamos lá para a função composta e função inversa. Então, como é que eu faço isso, professor? Função composta e função inversa. Vamos lá. Função composta, como creio que a maioria lembra aí, né? Ela é obtida através de duas funções, né? Onde eu tenho dois domínios e dois contradomínios. Né? Então, a função composta ela é dada, resumindo um pouquinho aqui, ela é dada como uma função indicada dessa forma, né? H de x igual a g de f de x, ou ao contrário, né? F da g de x, né? Para todo x no domínio A, beleza? Ou pode ser reescrita dessa forma, né? G bola F ou G círculo F composta, né? É a composta de G com a F. Né? Ó, pode ser nomeada, né? Como se lê, né? G composta com a F, né? Ou G composta com F. Beleza? Então, essa forma aqui, a gente relembrar, é a função composta. Então, o que esse gráfico aqui mostra para a gente? Esse gráfico de setas aqui. Onde eu tenho um conjunto A, que é o domínio da F, e o B, que é o contradomínio da F. Só que esse contradomínio da F se tornou o domínio da G, né? Que eu tenho como contradomínio agora um outro conjunto C. Ou seja, a minha composta da G com a F vai sair do domínio da F e vai até o contradomínio da G. Tá? Então, essa é a nossa composta. Ou seja, utilizando essas relações, né, a gente faz mais ou menos dessa forma. É como se fosse uma ligação direta, né, entre o domínio da F e o contradomínio da G. Né? É o que aparece aqui. Então, vamos lá. Então, basicamente isso aqui, ó. Então, eu tenho o domínio da F, o contradomínio da F. Só que esse contradomínio agora é o domínio da G, e aqui eu tenho o contradomínio da G, certo? Da função G. E aqui o domínio da G é igual ao contradomínio da F. Beleza. Então, eu saio do domínio, né? Eu tenho elementos aqui do domínio da F e vou direto para o contradomínio da G, criando aqui uma nova função, que é a função composta G bola F. Beleza? Então, essa é, digamos, uma noção geométrica, né? Desenhando aqui o gráfico de setas para enxergar melhor o que acontece, né? Porém, nos cálculos a gente vê de outra forma, né? Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Vamos lá, deixa eu ver aqui um exemplo. Aqui, ó, o exemplo dado, né? A gente tem uma função quadrática, né? X ao quadrado, e a função afim 2x mais 1, certo? Denotadas como f e g de x. Beleza. Então, quando que a gente vai fazer esse cálculo, né? Encontrar uma função h de x que seja essa composta da g com a f. Então, como vocês podem observar, g bola f ou a g de f, g composta f, basta a gente ter essa noçãozinha aqui, ó, de calcular a imagem
da função que passa pelo ponto 2, né? Ó, a imagem da função que passa pelo ponto 2 é 4, na função f. Só que quando a gente calcula a composta, a gente tem essa mesma noção. Então, qual é a função que vai se formar quando a g passa por essa função, né? Basicamente assim, né? Falando de forma mais não matematicamente, né? Então, vamos lá. Então, a g é o quê? É 2x mais 1, a função, certo? 2x mais 1, a função afim. Então, aonde tem x, a gente coloca a função f de x. Né? Não é isso que a gente faz quando encontra a imagem? Então, 2 vezes f de x mais 1. Só que quem é f de x? F de x é x ao quadrado. Então, basta substituir 2 vezes x ao quadrado mais 1. Então, essa daqui é a nossa composta. E se a gente quiser calcular a imagem no ponto 2, né, da composta, basta calcular h de 2, né? Ou seja, h de 2 vai ser 2 vezes 2 ao quadrado, né? Onde tem x a gente colocou 2. 2 ao quadrado é 4, vezes 2, 8, mais 1, 9. Então, essa é a imagem da composta, né, dessa função quando passa pelo ponto 2, x igual a 2. Beleza? Então, se a gente trouxer aqui para o GeoGebra, deixa eu apagar tudo isso aqui, para ficar melhor da gente fazer as coisas aqui. Então, vou colocar aqui, ó, x ao quadrado vai ser a nossa f, né? E 2x mais 1 vai ser a nossa g. Beleza, já fez aqui os gráficos. Mas não quero saber dos gráficos agora, eu quero saber das funções. Então, quando eu faço g bola f, tem como fazer isso aqui direto? Não tem. Não tem como fazer direto aqui no GeoGebra. Mas tem como eu fazer isso aqui, ó, g, e aqui dentro não é a f de x? Então, eu coloco a função x ao quadrado. Então, olha só o que aparece para a gente. Que a nossa h de x é a g de x ao quadrado, que é 2x ao quadrado mais 1. Né? Ou seja, onde tinha x na g, né, eu substituo pela f de x, que é x ao quadrado. Beleza? E quando eu calculo a h, né, passando pelo ponto 2, ele vai dar o resultado 9 para a gente. Ou seja, esse ponto aqui, ó. Eu tenho aqui 2, ele vai passar aqui em cima, né? Olha aqui, ó. 2 e 9. Então, quando eu tenho um elemento do domínio igual a 2, eu vou ter a minha imagem igual a 9. Justamente o que aparece aqui, ó, pra gente. Beleza? Vou ter no ponto de abscissa 2, eu vou ter a minha coordenada 2 e 9, né? Porque eu tenho como imagem o 9, quando passa pela função composta. E, é claro, dá para a gente calcular isso nas outras funções também, certo? Vamos lá. Vou continuar aqui. E claro que a gente pode continuar, né, a fazer funções. Né? Então, a composta, né, só está definida no contradomínio para f, que é igual ao domínio da g, né, que eu falei para vocês. Então, em particular, as funções g e f são de a em a, né, estão compostas como f de g, f bola g e g bola f, né? Estão definidas nas funções de a em a, né, conjuntos de domínio contra domínio, beleza? Aqui vocês podem dar uma lida, né? Eu vou passar um pouquinho, porque senão a gente vai ficar muito tempo nessa parte. Né? E como eu falei para vocês, eu estou usando a parte escrita, mas não vou passar por tudo, né? Para agilizar nossa aula. Vamos lá. Então aqui a gente tem que a G bola F, né? A gente pode ter ela definida dessa forma, né? G bola F.
Mas quando a gente for calcular a f bola g, a gente vai ter que não é a mesma, né? Olha só, não é a mesma. O que isso indica para a gente? Indica que as compostas, né, G bola F e F bola G são diferentes, né? São funções diferentes. Aqui podem ver que os resultados são diferentes, são funções diferentes, tá? E vocês podem ver isso, contrastar isso e demonstrar isso, né? Olhando aqui o gráfico, né? Olhando aqui as funções que a gente fez. Vou apagar isso aqui. Então, a gente fez a G composta F. Mas a gente pode fazer a F composta G, né? Que é o quê? 2x mais 1. Olha lá. Então, a gente tem uma função quadrática de novo. Só que aqui eu vou expandir, né? Vou expandir essa função. A função agora recebeu o nome de P, certo? Então, expandindo a função P, eu vou ter que é x, 4x ao quadrado mais 4x igual a 1. Então, a gente vê que essa função Q, ela é diferente dessa função H. Dá para ver pelos gráficos, né? Não precisa nem desenhar, porque o gráfico já traz para a gente, né? O gráfico a janela de visualização 2D já traz para a gente o gráfico das funções. E dá para ver que são gráficos diferentes. Logo, são funções diferentes. Então, as duas compostas são diferentes, beleza? Vamos lá. E dá para fazer outras compostas, né? Ou seja, existe a associatividade, né? Então, se a gente faz composta de H com a G, composta F, né? E essa função aqui, essa composta com 3 funções, ela vai ser igual, né, à função da composta de H composta com a G composta F, né? Então, é a associatividade, né? A associatividade vale aqui para funções compostas, tá? E vocês têm aqui a demonstração, tentem ver a demonstração, tá? Reescrevam aí, dá uma olhada aqui que realmente vocês vão observar que vale a igualdade pela associatividade. Lembrando que tem que ser na ordem, né? Aqui está HGF, HGF. Agora, se eu trocar a ordem, como eu troquei aqui, né? FG e GF, eu já altero, né, a função. Então, não são iguais. Aqui, como conserva a ordem, né? HGF e HGF, então eu tenho a associatividade, tá? Que vale a associatividade. Aqui tem alguns exercícios, tá? Eu vou passar um pouquinho. Tem exercícios resolvidos, tá? Então, dê uma olhada aí, eu vou trazer alguns na lista de exercícios. Eu não vou cobrar tanto de vocês, tá? Mas eu vou trazer, beleza? Vou trazer alguns que estão aqui no livro também, né? Vou tirar do livro. E lembrando que são funções ou são resultados que estão lá na parte de... são resultados que estão na parte de funções compostas, né, e função inversa, beleza? E esses exercícios que estão aqui, eu coloquei na segunda lista alguns, né? E eu creio que alguns na primeira lista, tá? Então, vamos lá. Seguindo o nosso assunto aqui, vamos falar de sobrejetividade, né? O que é uma função sobrejetora? Essa definição é importantíssima, tá, pessoal? É importantíssima mesmo. Então, vamos lá. Porque isso aqui vai servir, para quem é da matemática, vai servir lá quando você estiver falando sobre álgebra linear, né? Quando você estiver falando de grupos e subgrupos, né? É interessante. Quando você for falar tem uma parte também em geometria analítica, só não sei se o professor vai abordar, né? Então, seria interessante vocês não perderem o foco nessa parte aqui,
Vamos lá. Então aqui, a função, dada uma função, né, de A em B, ela é dita sobrejetora, tá? Se somente se para todo elemento pertencente a A, a B, existe um X elemento, um X, né, um elemento que pertence a A, né, ou seja, um conjunto do domínio. Então a gente tem que f de x é igual a y. Isso aqui a gente já sabe, né? Que f de x é igual a y. Mas o que significa isso, professor? Significa dizer que, dado f, ela é sobrejetora, né? Uma função f sobrejetora. Se eu encontro para toda a minha imagem que pertence ao conjunto do domínio, existe um x que pertence ao contradomínio e eu tenho essa igualdade aqui, ou seja, minha função me dá a imagem y, beleza? Mas ainda não entendi, professor. Vamos lá. Então é isso aqui, pessoal. Nada mais é do que, dada a função, ela é sobrejetora se somente se a minha imagem é o próprio contradomínio. Pronto. É isso que está falando. Então, isso aqui, resumindo, nada mais é do que a gente ter como imagem da função o próprio contradomínio, tá? Todo contradomínio, beleza? Então, por exemplo, aqui, dados dois conjuntos, né? O A é o contradomínio e o B é o domínio. Então, passando pela função cúbica, ou pela função cúbica não, desculpa, pela função quadrática, a gente tem aqui, utilizando o gráfico de setas, né? Que a gente vai ter que esses elementos 0, 4 e 1, que é o domínio, são a minha imagem, né? São o subconjunto. E esse subconjunto é a minha imagem da função, que é igual ao conjunto B. Ou seja, se a imagem é igual ao conjunto B, logo a minha função ela é sobrejetora. Tá? Isso porque eu peguei elementos, poucos elementos, tá? Mas eu posso pegar mais elementos para que me indiquem aqui que a função quadrática x igual a x ao quadrado é uma função sobrejetora, beleza? E tem vários outros resultados aqui, mas eu vou passar logo para a função injetora. Então aqui o importante é vocês saberem a definição. Então a definição é dada dessa forma, né? A função é sobrejetora, desculpa. Ela é sobrejetora se, somente se, né? Se, somente se, a imagem é igual ao meu contradomínio. Pronto. É só isso. Basta eu saber isso e eu definir a minha função, se ela é sobrejetora ou não. Tá? Vamos lá. Função injetora agora. O que significa função injetora, professor? A função injetora, né, ela tem uma característica importante, mas ela é bem simples de lembrar. Olha só. Dada uma função f de A em B, né, ela vai ser injetora se somente se dados 2x, né, do domínio, ou seja, x1 e x2, e esses x1 e x2 são diferentes, então as imagens que passam por esses x1 e x2 também têm que ser diferentes. É lógico, né? Eu tenho x2, x1 e x2, as imagens deles têm que ser diferentes. f de x1 tem que ser diferente de f de x2, certo? Então, quando eu tiver esse resultado, beleza? Eu tenho que a minha função ela é injetora ou injetiva, tá? Então, a função, colocando em símbolos, é injetora se para todo x1 e todo x2 do domínio, né, eu tenho que x1 diferente de x2, então f de x1 é diferente de f de x2. Tá? Então, eu tenho como resultado, né,
para que a minha função seja injetora, né, eu tenho essa definição aqui, beleza? Mas, por outro lado, pode ser que os elementos sejam iguais, né? O x1 e o x2 sejam iguais. Se eles forem iguais, eu mudo a ordem, né? No caso, eu vou ter que olhar para a minha imagem primeiro. Então, se eu tiver dois elementos da minha imagem iguais, ou seja, f de x1 igual a f de x2, então eu concluo que x1 tem que ser igual a x2. Eles podem ser diferentes? Podem, né? Aí eu vou ter uma função sobrejetora. Mas quando eu tenho dois elementos da minha imagem, né, do contradomínio, que são iguais, então eu só posso concluir que é meu contradomínio, os elementos do meu, desculpa, os elementos do meu domínio vão ser iguais também, né? Então mudou a ordem, né? Os elementos aqui da imagem vieram para cá, os elementos do domínio vieram para cá, certo? E claro, como era diferente, agora são iguais, tá? Só essa mudança. Porém, as duas definições são equivalentes, né? Então, na maioria das vezes, vocês vão usar mais essa daqui, né? Mais essa definição. Mas vai ter casos que você vai ter imagens primeiro, né? Você vai receber imagens para avaliar se a função é injetora. Então, se você tem imagens, então você vai usar essa daqui primeiro, né? Porque a partir das imagens, você conclui que os elementos do domínio são iguais, tá? Que passam por essa função, por uma função, tá? Então, aqui, né, a gente tem que todos os elementos aqui, ó, 0, 1, 2 e 3, são diferentes, né? Ou seja, x1 é diferente do x2, né? Ou seja, 0 é diferente de 1, né? E assim por diante. Então, a gente tem aqui os elementos f de x1 igual a 1, f de x2 igual a 3, f de x3 igual a 5, f de x4 igual a 7. Então, a gente conclui o seguinte, que o f de x1 é diferente de f de x2, né? Então, o f de x1 é diferente do f de x2. Se isso aconteceu, então a gente tem que a função f de x igual a 2x mais 1, ela é injetora, né? Beleza? Ah, professor, mas sobrou um elemento aqui, ó, do conjunto B, não interessa, tá? Nesse caso aqui, não precisa que a imagem seja igual ao contradomínio. Lembrando que essa é a definição de sobrejetividade. Mas aqui a gente está falando de injetividade. Para que exista uma injetividade, basta a gente concluir uma dessas duas, certo? Desses dois resultados. Então, concluímos a primeira, logo, ela é injetiva, injetora, né? Ou injetiva, tanto faz, tá? E agora, vamos lá para a bijetora, né? O que é uma função bijetora? A função bijetora vai acontecer quando a gente tiver o quê? Uma função injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Tem como isso acontecer, professor? Tem, né? Tem, mas só que a gente tem que fazer o estudo da função, né? Se realmente ela é, primeiro, concluir que ela é sobrejetora e depois injetora. Ela sendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Injetora e sobrejetora, a gente conclui que a função ela é bijetora, beleza? Então vamos lá. Então um exemplo aqui, né, para saber se a função é bijetora ou não, né? Dada a função aqui afim x mais 1, ela é bijetora, né? Já está afirmando. Por que que ela é bijetora? Então ela é uma aplicação de A em B, certo? Ou seja, esse aqui é o domínio, nosso domínio, e essa daqui
é a nossa, esse conjunto, né, é o nosso contradomínio, beleza? Então, ó, se vocês observarem aqui os gráficos de setas, vocês substituindo aqui os valores do domínio, né, os elementos do domínio, a gente vai encontrar valores diferentes do contradomínio. Só que esse contradomínio aqui, como eles recebem todos setas, né, então a gente conclui que esse conjunto aqui é o nosso conjunto imagem. Porém, a gente está observando também que esse conjunto imagem é igual ao nosso conjunto B, que é o contradomínio. Logo, se eles são iguais, a gente tem sobrejetividade, né? Então, temos que a função é sobrejetora, beleza? Sobrejetora. Porém, por outro lado, se a gente olhar aqui os valores de x1, x2, né? Ou seja, os elementos aqui são todos diferentes, certo? Do domínio. Então, se eles são todos diferentes, né? Então, a gente tem que x1 é diferente de x2, que é diferente de x3, que é diferente de x4, né? Porém, aqui a gente tem que o f de x1 é diferente do f de x2, que é diferente do f de x3, que é diferente do f de x4. Logo, a gente tem que o f de x1 também é diferente do f de x2, né? E dos demais. Isso aqui indica para a gente que se x é diferente de x2, então f de x1 é diferente de f de x2, nesse caso aqui a gente tem a injetividade, certo? Se a gente tem a injetividade e sobrejetividade ao mesmo tempo, logo a gente conclui que é o quê? Bijetora, certo? Então, essa função ela é bijetora. Esse é um resultado importante. Por quê? A gente vai ver que funções bijetoras elas vão diferenciar, né, uma informação que a gente vai ver agora sobre função inversa, beleza? Vamos lá. Então, seguindo aqui, vamos lá, seguindo. Aqui tem alguns exemplos, né? Aqui, ó, função afim. Função afim aqui. Basicamente, todas as funções afins, né? Elas são injetora e sobrejetora, tá? Basicamente todas. Porque dá para escrever a sua inversa. A gente vai ver isso agora, daqui a pouco. Calma aí. Então vamos lá, vamos ver aqui. Aqui tem alguns gráficos, né? Para indicar se a função é injetora ou sobrejetora. Tá? É composta de sobrejetoras. Vamos lá, compostas. Pode acontecer compostas, né? Eu tenho funções compostas, né? Então, se eu tenho que a f e a g, né? Ou seja, a f de A em B e a g de B em C, são sobrejetoras, então a sua composta também vai ser sobrejetora, tá? Então, se eu tenho duas funções sobrejetoras, a composta entre as duas vai continuar sendo sobrejetora, beleza? Aqui tem a demonstração, vocês podem dar uma olhada, tentar demonstrar sem observando aqui os detalhes, tá? Mas eu vou passar um pouquinho, tá? As demonstrações. Mas é interessante que vocês saibam o teorema em si, tá? Então, o teorema é, se eu tenho duas funções sobrejetoras, então a composta delas também é sobrejetora, beleza? Composta de injetoras, né? Então, agora, quando eu tenho uma composta de injetoras, então eu tenho uma função de f de A em B, a função g de B em C. Se elas são injetoras, então a composta entre elas, ou seja, G bola F de A em C, também é injetora. O mesmo vale para funções injetoras. Beleza, então se vale para sobrejetoras, né? Vale para injetoras. Então, composta de injetoras é injetoras, é injetora. E compostas de injetoras, né?
Desculpa, deixa eu voltar aqui. Ó, compostas, funções sobrejetoras, né? A sua composta vai ser sobrejetora. O mesmo vale para injetividade, né? Funções que são injetoras, a sua composta será injetora, beleza? É isso que está falando aqui. Então, esse é um outro teorema, beleza? Aqui tem a demonstração do teorema. Vocês podem dar uma olhada aqui, né? E observar. E, claro, vocês vão usar os conceitos da injetividade, né? Ou seja, a G de f de x, né? A G composta de f de x1 vai ser igual a G composta de f de x1. Então, eu concluo que x1 é igual a x2, né? Beleza? Então, a minha imagem são iguais, né? Então, x1 é igual a x2. Então, ela é injetora. O mesmo vale aqui para sobrejetividade, né? Eu tenho aqui que a minha imagem é igual ao contradomínio, certo? Quem é o contradomínio aqui? É C. Então, esse C tem que ser igual à minha imagem, beleza? Então, tem que provar isso. Tem que provar que esse C é igual à minha imagem. Na composta, claro, né? Olhando para a composta, beleza? Então, aqui vocês vão concluir isso, né? Que esse Z, né? Dado Z, é igual a G de Y, que é igual a G composta F, né? Que é igual a G composta F de X, né? Então, ela é sobrejetora, beleza? Aqui tem alguns exercícios. Vou passar aqui um pouquinho, porque eu não vou passar tantos exercícios aqui dessa parte, tá? Eu peguei um ou outro, né? Claro. Mas é basicamente os conceitos que eu mostrei para vocês. Aqui, a gente vai ver agora a função inversa, certo? Então, a função inversa é um resultado importante, vocês têm que saber, vocês devem saber, né? Então, olha só, dado duas funções, né? A e B, ou dois conjuntos A e B. Então, esses conjuntos aqui são dados domínio e contradomínio da função 2x mais 1, da função afim, beleza? Então, domínio e contradomínio. Beleza, já tenho definidos o meu domínio e contradomínio, né? Ou seja, a minha função está limitada entre esses pontos, né? Entre o x1, x igual a 1 e x igual a 4, né? E a minha imagem tem que estar nesse intervalo de 1 até 7, beleza? E é claro que, para ilustrar melhor, já tem os resultados aqui que a nossa função vai ser o quê? Olha só, a imagem aqui, né, é igual ao contradomínio, né? Então, a nossa imagem é igual ao contradomínio, logo a imagem é igual ao conjunto B, certo? Então, é sobrejetora. E aqui todos os elementos aqui, 1, 2, 3 e 4 do domínio, seguem uma seta, né? A partir desses elementos, a gente vai ter imagens também diferentes. Né? Se a gente tem imagens diferentes para elementos do domínio diferentes, logo a gente tem que é injetiva. Então, se ela é injetiva e sobrejetiva, a gente tem uma bijeção, certo? Ela é bijetiva. Beleza. Então, se a função é bijetiva, né? Então a gente tem aqui como pares ordenados esses aqui, certo? 1, 2, 3, 3, 5, 4, 7. O domínio a gente sabe que é o conjunto A, e a imagem aqui a gente acabou de ver que é igual ao conjunto B. Logo é bijetividade, há uma bijeção, certo? Beleza. Agora, como é que eu defino a relação inversa, né? Ou seja, o f a menos 1 é a função inversa, tá? Então, essa função é todo o par ordenado que eu posso escrever a inversão dos pares, né? Ou seja, 1 vai ficar 1 também, né? Claro. Só que esse aqui é o y e esse daqui é o nosso x, certo? Par ordenado. Então, vai ficar 1. Aqui vai ficar
Ao invés de 2, 2, 2, 3, vai ficar 3, 2. Aqui 5, 3 e aqui 4, 7, 4, certo? Que é justamente o conjunto que está aqui, ó. Conjunto de pares ordenados da função inversa, da relação inversa. 1, 3, 2, 5, 3 e 7, 4. O que significa isso, professor? Significa que o nosso domínio da função inversa agora é o conjunto B. Ou seja, a gente inverte a ordem, né? Ou seja, o B se torna o conjunto do domínio e o conjunto A se torna nosso conjunto do contradomínio, que justamente a gente vai ver que também é a nossa imagem, né? Configurando que continua sendo o quê? Sobrejetora, certo? Se ela é sobrejetora e bijetora ao mesmo tempo, logo ela é uma bijeção, ou seja, continua sendo uma bijeção, né? Se é uma bijeção, então isso significa que ela mantém a bijeção, certo? Quando a gente troca a relação, né? De uma função para a sua função inversa. E o que isso quer dizer, professor? Que justamente o que eu estou falando, que só vai existir uma função inversa quando há uma bijeção, ou seja, mantém a bijeção, beleza? É isso, beleza? Então vamos lá. Então qual é a inversa da função afim 2x menos 1? Vai ser y mais 1 sobre 2. Tá? Y mais 1 sobre 2. Mas, professor, mas o que aconteceu aqui? Basicamente, o que a gente faz quando a gente faz é o inverso, né? Ou seja, a gente tem aqui uma função y que depende de x, certo? Depende de x, para que ela exista. Aqui, agora, a gente inverteu. Ou seja, agora o y, para que exista x, ela depende do y. Né? Colocando no GeoGebra, vamos ver como é que acontece isso. Né? Vamos lá. 2x menos 1, certo? Se eu colocar aqui inversa, vamos ver se tem esse comando. Não tem, tá? Não tem inversa. Mas, se a gente for calcular aqui dessa forma, né? Basta eu isolar o x, né? Como é que eu faço isso? Eu tenho lá y igual a 2x menos 1, né? Isolando o x, eu vou ter que menos 1 para cá para o outro lado, vai ficar y mais 1. E como eu tenho multiplicando 2, esse 2 vai passar dividindo, né? Como fala lá no ensino fundamental e médio. Então, eu tenho aqui que é igual a x. Pronto, isolei o x. O x está sozinho. Agora, o x depende do y. Mas eu posso reescrever essa função dessa forma aqui. Entre parênteses, né? Dividido por 2. Olha só. Então, aqui eu tenho duas funções. Elas têm gráficos de funções, né? Dessas duas funções, são retas. E aqui eu tenho um ponto de encontro. Eu vou colocar aqui o ponto de encontro entre elas, é a interseção, né? É o ponto 1, 1, claro, né? Tá evidente. Só que aqui eu vou colocar outro ponto aqui, ó, que é o ponto 0, 0. E vou traçar uma reta a partir desses dois pontos. Que reta é essa daqui, pessoal? Essa reta H. Eu vou até mudar de cor aqui, vou botar laranjado. Vou aumentar aqui. Opa. Colocar laranjado e aumentar. Vamos lá. A espessura. Então, essa reta em laranja, que passa pelo ponto A e B, ela é a reta x igual a y, ou y igual a x, ou seja, é a nossa identidade. Então, o que significa? Essa reta aqui é a reta bissetriz, ou seja, ela vai cortar esse ângulo aqui formado pelas retas
em duas retas, ou dois ângulos iguais, né? Eu vou colocar aqui um ponto aqui na reta X, na reta G, um ponto aqui na reta F e aqui um ponto na reta H, né, que é a nossa bissetriz. E aqui eu vou formar um ângulo, ó. O ângulo formado entre a reta F e a G. Opa, vou voltar aqui. F e a G. Olha lá, ó, deu 36,87. Agora eu vou fazer um ângulo da reta entre a reta G e a bissetriz. Então, olha só o que aparece aqui para a gente. 18,84 é a nossa reta, o nosso ângulo pela metade, né? Ou seja, se você pegar 36,87 e dividir por 2, vai dar aproximadamente 18,84. Justamente a medida que eu falei para vocês, né? Deixa eu até mudar de cor aqui. Vou botar laranja. Então, esse ângulo em azul aqui, tá? É só esse ângulo entre a reta azul e a laranja, certo? E esse ângulo em laranja aqui, que é o ângulo alfa, ele é dado entre a reta azul e a reta vermelha, tá? Beleza? Então, esse ângulo inteiro aqui, ó, formado pelas duas retas. Então, por isso que essa reta aqui, em laranja, ela é chamada de reta bissetriz, que ela corta o ângulo em dois, né? Como a gente aprende lá em geometria. Beleza? Então, teorema aqui. Que teorema é esse? Basicamente o que eu falei para vocês, né? Dado uma função f de a em b, a relação inversa da função, ou seja, b em a, né? Vai existir, né? Se e somente se a função é bijetora. Foi o que eu falei aqui para vocês, ó. Ou seja, mantém a bijeção, né? Se mantém a bijeção, então essa função tem que ser bijetora para que exista uma relação inversa, tá? Para que exista a relação inversa, a função tem que ser bijetora, beleza? Tem a demonstração aqui. Seria interessante que quem for do bacharelado faça, né? Beleza? Vamos lá. Observações, né? Das definições. Aqui, basicamente, eu creio que vocês entenderam essa parte. Então, eu vou pular um pouquinho. Né? Vou pular um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui algum resultado interessante. Deixa eu ver aqui mais. Aqui, ó, o que eu falei para vocês, né? Se eu tenho aqui uma função, a minha relação inversa, ou seja, minha y a menos 1, vai ser essa daqui, né? X mais 4 sobre 2. Eu tenho duas retas, traçando a reta aqui da interseção entre as duas e que passa pela minha origem, né, pelo ponto 0, 0. Então, eu vou traçar uma reta entre esses dois pontos, eu vou encontrar a bissetriz, né? Ou seja, corto o ângulo aqui formado pelas retas em dois ângulos iguais. Tá? Quando forem curvas, né? Eu tenho uma curva aqui, também acontece a mesma coisa, tá? Ó, x ao quadrado, a minha inversa é raiz de x, certo? Por quê? Como é que eu encontro isso, professor? Como é que eu encontro a minha inversa de x ao quadrado? Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho. Como é que eu encontro essa inversa, professor? Basta eu tirar a raiz quadrada, né? Então aqui, ó, fazendo a raiz quadrada em ambos os lados, né? Raiz quadrada aqui e raiz quadrada aqui. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, certo? E raiz quadrada de y é raiz quadrada de y. Né? Considera apenas a parte positiva, por isso que aqui aparece apenas a parte positiva, tá? Então, na realidade, a nossa função vai ser descrita como y igual a raiz de x. Ou seja, isso que está escrito aqui é a nossa inversa. Pronto, já encontrei. Beleza? Então, basta fazer isso aí. Para funções quadráticas, aqui no caso para a função da reta, né? Quando são retas, eu
pego e isolo x. Né? Vai ficar y mais 4 igual a x. Como x está multiplicando por 2, eu passei dividindo aqui o x mais 4. Pronto. Ou y mais 4. Aí basta eu colocar na ordem x e y, né? E volto aqui, ó, para a nossa função. Encontro, na verdade, né, a nossa função inversa, tá? Nossa relação inversa. Beleza. E vale também para a função cúbica, tá? Vale também para a função cúbica. Se vocês observarem aqui o gráfico, também temos uma bissetriz, né? E é sempre o quem? A reta y igual a x, a função identidade, tá? A reta x igual a y, ou y igual a x. Em todos os casos, tá? Em todos os casos a gente tem aqui a bissetriz é a reta y igual a x, beleza? E quando é que a gente tem compostas de funções inversas entre si, né? No caso, a gente tem um teorema importante, que é esse aqui. Ou seja, se a gente tem a composta da inversa com a função, com a própria função, a gente vai ter a identidade. Né? E também vale, né, se a gente tiver a f composta com a sua inversa. A gente também vai ter a função identidade, que é justamente a bissetriz. Né? A composta vai resultar sempre na bissetriz x igual a y. Aqui tem a demonstração, tá? Se vocês observarem, né, sempre teremos a composta, que é a composta da função com a sua inversa, né? Vai ser sempre a função identidade, beleza? X igual a y. Beleza. E quando a gente tem inversa de compostas, como é que a gente consegue fazer isso, professor? Então, quando a gente tem inversa de uma composta, na verdade, a gente tem a inversa composta com a outra inversa da outra função, né? E é claro, tem que ser bijetora, né? Para que exista composta, a função tem que ser bijetora, beleza? Então, se eu tenho aqui duas funções, g composta f, né? A inversa dela vai ser a inversa da f composta com a inversa da g, tá? Então, esse resultado aqui também é interessante, tá? Aqui tem a demonstração, né? Vocês, quem for do bacharelado, dá uma olhada, né? Quem não for, não tem tanto interesse, né? Não precisa, mas seria interessante, tá? Aqui tem alguns exercícios, tá? Exercícios aqui, tem bastante. E basicamente a nossa disciplina já está chegando, já tá, a parte da primeira prova da disciplina já está chegando ao final, né? Então, basicamente, falta o quê? Falta funções logarítmicas e exponencial para a gente, tá? Então, essa parte aqui acaba o primeiro livro, tá? O volume 1. Então, a partir da próxima aula, a gente já vai para o volume 2, beleza? Então, tentem ir fazendo os exercícios, né? Mandem dúvidas para mim, né? Entre em contato, que eu vou tentar tirar ou na hora, né? Ou só durante a aula, tá? De preferência, tragam durante a aula, ao vivo, tá? Beleza? Então é isso. Essa é até a próxima terça-feira, tá? A gente se vê lá. Tchau, tchau.